Nós temos centros de formação de pastores com uma excelência muito maior do que a igreja que o sujeito vai pastorear lá no sertão do Nordeste requer. Então, esses cursos não supririam essa mão de obra mais simples e mais necessária nesses campos? Eu creio que para os crentes, para a liderança da igreja, sim, né? Sendo instituições sérias. Mas para o pastor, a gente tem que puxar para cima o nível. Eu entendo assim, às vezes os irmãos de outras igrejas criticam cursos teológicos, tá? E dizem que os apóstolos não tiveram curso teológico, por que a gente está estudando teologia? E até tratam a teologia com muito desprezo. Mas eles desconsideram o seguinte: primeiro, que os apóstolos tiveram ensino teológico, o seminário mais excelente do mundo. Eu trocaria os meus anos de teologia por passar um ano com Jesus Cristo aprendendo aos pés dele. Então, aquele foi o seminário por excelência. Foram 3 anos de ensino intensivo, 24 horas por dia. Então, eles foram formados mesmo. Outra coisa é a distância cultural que nos separa do período bíblico. Ora, a Bíblia foi escrita em hebraico. Quem estuda a língua sabe que não é toda palavra que se consegue traduzir. Há palavras, há sentimentos de uma cultura que não conseguem ser traduzidos com precisão para outra língua. Então, uma boa formação teológica envolve o aluno estudar hebraico para ler o Antigo Testamento na língua em que foi escrito o Antigo Testamento e conseguir entender o sentido melhor do texto e aí traduzir isso para o português. Veja, o membro da igreja simples não precisa de nada disso, ele lê a Bíblia na língua em que está. Agora, a Bíblia diz que há aqueles que devem se afadigar na palavra. E os que se afadigam na palavra, no caso os brasileiros, eles vão se afadigar como? Estudando as línguas originais, estudando hebraico, estudando grego. E para você estudar só essas 2 línguas, já é um bocado de tempo. Fora a distância cultural que nos distancia daquele período. Então, há muito que se estudar em teologia, né? Isso com humildade, com o joelho no chão, sem arrogância, mas ninguém ache que teologia é um assunto que pode se descartar, que qualquer um que se julgue pastor pode ser ordenado pastor, porque não é assim, né? O trabalho de Deus tem que ser feito com excelência, com zelo. O apóstolo Paulo, ele foi muito usado por Deus, porque o Espírito de Deus estava nele, mas também porque Deus aproveitou a sua cultura. O apóstolo Paulo era um cidadão romano, falava vários idiomas, então ele tinha uma formação. E ele deu voos muito mais altos do que os outros apóstolos. Os outros apóstolos, ok, eles tinham dom de línguas. Eles conseguiam ir para uma nação que não falasse a língua deles e eles conseguiam se comunicar. Mas Deus usou a capacidade do apóstolo Paulo para que ele fosse o apóstolo dos gentios. Então, todo estudo que envolve aprofundar-se nos mistérios, nos tesouros bíblicos, que é o que nós chamamos de teologia, ele é muito válido, ele é muito necessário. E quem estuda a Bíblia, quem estuda a teologia, sabe que você vai estudar a vida inteira. O seminário, na verdade, nos ajuda a aprender a estudar. A gente sai do seminário sabendo o universo de conhecimento que a gente tem que percorrer ainda.